E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu quero estar conversando com vocês aí. Sempre me perguntam lá na faculdade a respeito de estágio, como que o estagiário deve se comportar. A gente sabe que não é só estagiário, especificamente agora eu vou falar de estagiário, mas a gente sabe que o mercado é muito competitivo, né? E a gente vai vendo que cada dia que passa se exige mais ainda da gente. E a gente tem que acompanhar isso de alguma forma, né? E procurar essa forma que não seja prejudicial a gente. Mas o estagiário é aquele cara que, em regra, todos nós passamos por essa fase. Estamos na faculdade, saindo da faculdade, eh, meio que naquele já com o alvará de soltura sendo digitado para ser colocado em liberdade, né? Para voar aí, alçar seus sonhos, alcançar seus sonhos, enfim, colocar tudo em prática que aprendeu e começar a ter o seu retorno daquilo que ele investiu. Um dos primeiros passos, em regra, é o que? O estágio, tá? E sempre se pergunta, né? Ah, como que eu devo me comportar? O que que a gente tem que saber? Bom, alguns tópicos rápidos aqui que eu já vou estar mostrando para vocês. Gente, lembrar sempre, né? Primeiro, né? Estar preparado para um estágio, né? E que preparação é essa? A preparação de conhecimento, a preparação emocional, a preparação física, porque você vai encontrar uma jornada longa de trabalho. Então, essas preparações, elas precisam estar muito bem sedimentadas, ok? Por você que é um estagiário, está começando a vida, até mesmo já profissional, e às vezes está um pouco perdido. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, que eu sempre falo, é ter conhecimento. Então, o direito é uma ciência em que a gente, se você for parar para perceber, eh, necessita de especialização, assim como a medicina. Se você tentar ser um generalista, vai ter problemas, ok? Então, já desde o início da faculdade, se você decide que você quer seguir uma carreira eh, dentro da esfera privada, ou seja, ser um advogado tendo seu escritório ou trabalhando em um escritório, comece já a, desde o início, a vislumbrar uma área que você tem afinidade, que você gosta, que você se sinta seguro e começa a se especializar nela, se dedicar mais ao estudo dessa área para você ter os resultados lá na frente mais rápidos. Então, empreender, porque advogar é empreender, é necessário que você tenha uma série de qualidades que, se você ainda não tem, você vai ter que se desenvolver, tá? Então, não tem como você não estar atento ao que o mercado está exigindo. E não é para você estar naquilo que o mercado está exigindo hoje, é o que o mercado vai exigir amanhã. Por exemplo, eu converso com várias pessoas e as pessoas perguntam se as pessoas estão usando o chat GPT. Ah, não, não uso, não conheço. Pensa que o chat GPT é um Google da vida e não é, tá? Hoje o advogado e o estagiário, o estudante de direito que não usa o chat GPT está fadado a ficar muito para trás se não falir. Além do que o próprio Poder Judiciário já usa, com certeza os membros do Ministério Público usam, Defensoria Pública usa, então a gente sabe que isso é uma coisa que não tem como fugir. Pra vocês terem noção ou ideia, eh, lá no meu curso, usando o chat GPT no direito penal, onde a gente aplica ele direto, mostrando na prática como eu posso automatizar e como eu posso usar o chat GPT, eu até criei, né, com a recente inovação, a nova versão do chat GPT, eu criei aqui um prompt que ele decide se vai pronunciar, impronunciar, absolver ou desclassificar o crime, no caso de um réu, na primeira fase do tribunal do júri. Então, o chat hoje, ele pode sim fazer o papel de um magistrado e você pode usar isso para suas estratégias quando você estiver trabalhando, para você criar, por exemplo, já estar adiante do Ministério Público ou até mesmo do magistrado, prevendo o que pode acontecer e tomar as decisões dentro das suas estratégias. Então, gente, não tem como fugir disso, ok? Então, tá preocupado também com oratória, preocupado, né, com
pontualidade, está preocupado com lógica jurídica. Tudo isso a gente vai ver, mas você precisa estar atento. Poxa, Zé Carlos, é isso tudo que eu tenho que ter de conhecimento? É isso tudo que você tem que ter de conhecimento. Se você não tiver isso, eu te aconselho a você correr e muito para alcançar isso aí, tá? E aí eu separei aqui um material para vocês, para a gente estar discutindo sobre isso, mas fica essa dica aí para vocês, porque o mercado está exigindo muito, tá? E você, quando estiver no seu escritório atuando, você vai perceber que você precisa se destacar de alguma forma para você ter melhores honorários, ser melhor reconhecido, melhor recomendado. Tudo isso vai fazer uma diferença para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês como estagiários podem aproveitar ao máximo suas experiências, ok? Então, como eu falei, você está no começo da sua jornada e agora você precisa começar a andar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você está estagiando, quando você está iniciando sua advocacia, infelizmente você não vai ficar encontrando pessoas, tá? Para ficar te ensinando o beabá do direito, te ensinando as coisas de forma mastigada, não. Você vai ter que arregaçar a manga da camisa, ler, estudar. Tem colegas aí que eu vejo que nem código abre. Como é que pode isso, né? Não compra livros, não lê doutrina. Não é só a doutrina do direito, né? Você precisa ler, por exemplo, ó, tem aqui questão de comunicação assertiva, tá, gente? Livros sobre comunicação. Olha só que interessante, livros sobre programação de linguagem natural, tá? Tá aqui, ó. Tudo isso eu procuro ler para poder, né, fazer o melhor trabalho possível. Ó, tem outros aqui, ó. Questão de direito do comportamento humano, tá bom? No direito penal com neurociência. Gente, não tem como, o mercado está exigindo muito da gente e vocês vão precisar avançar nisso aí, né? Uma outra questão que eu sempre falo, olha só que interessante, ó, a prova testemunhal no processo penal, o estudo, né, da testemunha, quando ela mente, quando ela não mente, a questão, né, do esquecimento da testemunha, da falsa memória, da entrevista cognitiva, gente, tudo isso faz parte da nossa atuação. A gente sabe que, infelizmente, aqui no direito, aqui no Brasil, ele não é muito levado a sério pelo próprio Poder Judiciário, pelo Ministério Público, que às vezes, né, a gente vê acusações absurdas, decisões absurdas. A gente não tem que se preocupar com eles, a gente tem que se preocupar com o nosso cliente e com a nossa capacidade de solucionar esses problemas que são os erros que acontecem. A gente vê muito isso aí, tá? Então, não espere que as oportunidades venham até você. Você tem que criar essa oportunidade, né? E não adianta nada a oportunidade chegar até você se você não tiver o quê? Bem preparado. Porque o sucesso, como se fala, né, nada mais é do que o encontro, né, da sua preparação e com a sua capacidade. Aí você aproveita a oportunidade e aí vai virar um sucesso. Se você não tiver, né, essa capacidade com essa preparação, você não vai aproveitar a oportunidade, consequentemente vai perder uma grande chance aí de alavancar a sua carreira, enfim, suas pretensões. Então, cria oportunidade. Como que você começa a criar oportunidade? Quando você se dedica aos seus estudos, quando você procura se aprofundar nas suas leituras, buscar outras alternativas que vão te auxiliar dentro do direito, e aí sim começar a se mostrar para o mercado, para seus professores, para os escritórios de advocacia, enfim, é por aí, porque a gente começa a perceber quando uma pessoa tem um diferencial, a partir do momento quando ela começa a falar, ok? Quando ela escreve, quando ela está debatendo um assunto com você, né? Então a gente percebe um diferencial. E isso você pode começar já a criar para você não esperar a oportunidade, você criar a oportunidade. A iniciativa é uma das qualidades mais valorizadas. Hoje em dia, né, o que os escritórios esperam? Que você tome iniciativa. Então, por exemplo, se você vai para um escritório, você está lá trabalhando e você vê que, por exemplo, tem uma possibilidade de ser apresentada uma tese e você fica com medo de apresentar essa tese porque o advogado principal, né, apresentou ou direcionou você para alguma coisa e você não contribui de uma forma ativa, proativa,
Os escritórios não querem mais isso, né? Então você hoje tem o auxílio do chat GPT, por exemplo. Fala chat GPT que para mim é o melhor que tem. Respeito perfeitamente quem gosta lá do Gemini e do Claude, né? E por aí vai. Mas vocês precisam, né, ter iniciativas, tá? E essas iniciativas, elas têm que vir com qualidade, e essa qualidade de conhecimento, de disposição, de demonstrar que vocês estão ali querendo contribuir, somar e por aí vai. Vejam quantas coisas são exigidas de você quando você está começando sua carreira, lá no estágio, e até mesmo quando você estiver sozinho caminhando como um advogado. E mesmo que seja experiente, o advogado que já é experiente e não pratica isso, vai afundar, tá bom? Vai afundar. Aprenda com os melhores, né? Procure seus melhores colegas de trabalho, né? É, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que são excelentes. Nós temos profissionais que são excelentes em fazer peças, em atuar, né? É, pelos bastidores, vamos assim dizer, mas não gostam de fazer audiência, não gostam de participar de plenário do tribunal de júri e nem por isso devem ser vistos, né, como os inferiores aos que estão lá fazendo audiência. Tem escritórios que dividem isso, né? Tem um grupo que só faz audiência, um grupo que só faz petição. Então, procura se enquadrar com os melhores colegas de trabalho, aquele que você vê que se dedica, que faz as suas leituras, que na forma como ensina e explica, cativa você, te deixa é, mais aguçado para aprender e até mesmo facilita o seu entendimento. Você consegue perceber isso, ok? Então, observe seus colegas de trabalho, tá? Cara, foge daquela pessoa que é preguiçosa, que não quer se atualizar, que faz de qualquer jeito, pois isso não vai contribuir com nada, que só vive reclamando. Isso não vai contribuir. Advogar não é fácil, é difícil. Conquistar cliente, fazer seu nome, manter o seu nome é difícil. E nós, advogados, temos uma grande, né, eh, luta, né, que é, primeiro, né, fazer com que as pessoas ouçam a gente quando a gente está no tribunal. Segundo, é fazer com que essas pessoas entendam aquilo que você está falando no tribunal. E terceiro, é que aquelas pessoas te deem credibilidade daquilo que você está falando no tribunal. Então, em regra, você já parte com uma forma negativa, porque as pessoas, juízes, promotores, até defensores públicos, às vezes arrogantes, eles não estão com muita paciência, né, para te atender. Então você luta mesmo, é uma luta muito grande para você conseguir absorver um cliente, conseguir ganhar uma causa. Não é fácil. Então você precisa estar preparado para isso. Então, colhe com os melhores profissionais que você vê que é possível, né, você extrair alguma coisa boa daquela pessoa. O que for ruim, você vai observar e vai abstrair, né? Mas você não vai cometer o erro que ele está cometendo. Seja um ótimo aprendiz. O que é ser um ótimo aprendiz? Gente, ótimo aprendiz é exatamente isso. É você sugar, no bom sentido, o conhecimento daquela pessoa, ver os seus acertos, os seus erros, e da partir daí, quando você for exercer a sua atividade, você já tem a experiência de erro daquelas pessoas que você não vai cometer. E os acertos que você pode utilizar como parâmetro e até melhorar a sua atuação, ok? Já que você não vai ser aquela pessoa, você é você, ninguém é igual a ninguém. O que você está fazendo é tendo um parâmetro, mas você precisa depois se desenvolver, colocar suas características, né, a sua personalidade em prática para você seguir seu rumo, ok? Construa, né, uma rede de contatos sólida, né, participe de eventos, congressos, palestras, isso é super importante. Às vezes você vai num evento, numa palestra que você já até sabe do assunto, mas pode ter certeza que de repente dali vai vir uma informação que é nova para você. Então não menospreza essa forma de você já conhecer sobre o assunto e eu não vou participar. Não, por quê? Porque às vezes tem pessoas que olham uma situação de uma forma mais detalhada que você ainda não tenha visto, ou traz algum julgado interessante, ou traz algum caso interessante. Então veja que você não pode menosprezar isso, tá? Mantenha os seus contatos, principalmente com pessoas que eh, gostem de estudar, gostam de evoluir. Esse contato, gente, com pessoas que não querem evoluir,
não somam, só te sugam, não, só compartilha no sentido de de sugar você, isso é perda de tempo, tá? Então selecione mesmo, você precisa ser seletivo com essas pessoas, tá? Utilize plataformas online, esse chat GPT está aí para isso. Você tem o YouTube hoje, por exemplo, com vários profissionais de ponta dando cursos gratuitos. Nós temos a nossa comunidade Júri no Ar, onde você tem vários cursos lá, onde eu coloco prática, processo penal, questão de tribunal de júri, o próprio chat GPT. Então vocês hoje têm o máximo de possibilidades de ser um estagiário iniciante advogado e até um advogado de ponta, só depende de você. Seja organizado e pontual, né? Organize a sua estrutura de trabalho, tenha seus maquinários, tenha seus livros, tenha seu banco de informações, de petições suas que você está criando, de jurisprudência. eh, Observe os casos com cautela, leia e releia o processo, né? Seja pontual nas suas reuniões, nos seus contatos, nas audiências, nos prazos, tudo isso é levado em consideração eh, pelo escritório pelo qual você está trabalhando, pelo advogado com o qual você está trabalhando, pelo seu cliente, tá? Tudo isso é observado. Desenvolva suas habilidades interpessoais, né? Gente, comunicação, uma comunicação não violenta, que eu acabei de mostrar aqui para vocês os livros, olha só que interessante esse livro aqui, ó, uma comunicação não violenta, né, ou a comunicação assertiva, são formas que você vai utilizar, vai aprender a usar a oratória de uma forma que as pessoas te entendam sem que você, né, pelo menos demonstre o tipo de arrogância ou algo como grosseiro. Não estou dizendo que você não vai, às vezes, né, ter que elevar a sua voz, vai ter que ser enérgico. Isso vai acontecer, mas com elegância, né? E aí não precisa gritar, se desesperar e por aí vai. Trabalhar em equipe, né? Isso é uma questão muito complexa, porque geralmente hoje nós temos trabalho em equipe, mas nós sabemos também que temos pessoas que preferem trabalhar, né, mais um pouco isolada, que é aquela questão do extrovertido e introvertido, e ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem as suas características. E se você é uma pessoa que gosta, de trabalhar mais sozinho, eu sou uma delas, quando você tiver com sua equipe, demonstre isso, mas que isso não é uma demonstração de incapacidade. Pelo contrário, de repente você gosta de trabalhar mais sozinho, porque você se concentra melhor, você se desenvolve melhor, mas quando você está em equipe, você apresenta o seu trabalho para essa equipe, ok? Então isso não a ideia de trabalhar em equipe é fazer com que você possa ouvir as pessoas, mas também se expor, se apresentar, colocar na mesa as suas propostas, daquilo que você pensa, daquilo que você entende e respeitar as decisões. Tanto as decisões que serão favoráveis àquilo que você está colocando, quanto as decisões que serão contrárias àquilo que você está colocando. Porque nem sempre aquilo que nós estamos colocando é a melhor tese, é a melhor forma, a melhor tomada de decisão. Nós temos que ter essa flexibilização, ok? Relacionamentos profissionais, né? Construa relacionamentos profissionais saudáveis, né? É saber ouvir, saber falar. Eu particularmente gosto mais de ouvir do que falar. Quando eu falo, eu gosto de ser pontual, gosto de ser objetivo, gosto de ser técnico, né? Eu não gosto muito de pessoas que ficam dando volta ou então ficam tipo te enrolando com uma conversa que às vezes não vai chegar em lugar nenhum. Então, para tudo isso você tem que estar bem preparado, mas tem que saber ouvir e no momento oportuno você se manifestar. Se você está na posição de que é você que tem que decidir, decida da forma como você acha que tem que decidir, mas não deixe de dar oportunidade de ouvir as pessoas. Se fizer isso, você vai estar sendo arrogante, vai estar perdendo a oportunidade de ouvir uma pessoa que de repente tem um pensamento ou entendimento melhor do que o seu, e de repente você perde a oportunidade de conseguir se sair bem e obter um resultado melhor do que aquele que você obteve. Então, não custa nada você ouvir a sua equipe, tá? Mas se você é a pessoa responsável pela tomada de decisão, você vai escutar a sua equipe e vai tomar a decisão que você achar melhor, ok? Demonstre comprometimento e paixão, né? Você precisa se comprometer
com a sua equipe, com o seu trabalho. Demonstre amor, paixão, tesão, vontade pelo aquilo que você faz, né? Aquilo que te chama atenção, que te move para você fazer aquilo com qualidade. Isso é importante, gente. Uma coisa que é impossível você abrir mão, né, é não estar atualizado. Então, gente, olha só, atualize-se, né, na área que você vai atuar. Eu, particularmente, gente, livro que não falta aqui, além de escrever, de dar aula e tudo, eu tenho que encontrar meu tempo para estudar, para me atualizar, para buscar jurisprudência no STJ, STF, onde eu me dedico muito a analisar. Eu até confesso que a jurisprudência dos tribunais estaduais até me irrita um pouco, que vai muito contra a jurisprudência do STJ e STF. Então a gente praticamente está advogando hoje para STJ e STF, porque primeira instância e segunda instância dos tribunais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está muito ruim. As decisões são absurdas, rasgam o Código de Processo Penal. A gente está vendo um caos aqui, ok? Então a gente tem que, independentemente disso, estar atualizado até para combater é, esses absurdos que acontecem aí. Então, fiquem atualizados, façam cursos, façam sua pós, mestrado se quiser, doutorado, mas leiam jurisprudência, leiam a lei, observe as mudanças, busque outras ciências, né? Economia, filosofia, sociologia, comunicação, oratória, lógica jurídica. Olha só, tudo isso vocês precisam estar extremamente atualizados. Não tem como fugir disso. Estágio é o seu primeiro passo rumo ao sucesso, ok? E quando você for buscar o seu estágio, preste atenção a quem está te oferecendo o estágio. Verifique se essa pessoa é uma pessoa que é estudiosa, é dedicada, é conceituada, tem credibilidade no mercado. Não vá para qualquer lugar. Infelizmente, a gente tem que, até para isso, a gente também tem que selecionar. Eu sei que você está no momento de falar assim, ah, mas eu não posso escolher muito. Não, você pode escolher muito. A diferença é que se você pega qualquer coisa, você vai ter provavelmente, que é o que em regra se procura, um, re- um valor para você sobreviver. Porém, você não vai ter uma qualidade, uma experiência, né, de ponta para você se desenvolver. Quando você procura qualidade, né, daquele que está te oferecendo um estágio, em que pese ser necessário ter uma remuneração, se você me perguntar o que, que vale mais nesse primeiro momento, vale o conhecimento. Ok? Que às vezes você vai ganhar uma remuneração baixa no escritório que as pessoas não têm essas qualidades que eu estou falando para você e você não vai aprender nada. E às vezes você tem um escritório com pessoas que têm altíssima qualidade e vão te pagar um estágio remunerado no valor baixo, ou às vezes nem vão te pagar, mas vão te dar muito mais do que você precisa financeiramente no momento. Você acha que precisa e até pode precisar, mas o retorno lá na frente vai ser muito maior. Então preste atenção a quem você está buscando, quem é o teu parceiro, a qual o local em que você está pleiteando um estágio. Faça um levantamento, porque é extremamente importante isso. Não vá para qualquer lugar, tá ok? E de preferência, já busca o estágio no escritório, que seja um escritório renomado, com pessoas renomadas, que aquela pessoa exerça, né, a área em que você pretende também trilhar, tá? Você pode se inscrever aí em nossos programas de mentoria, aqui no nosso canal Comunidade Júri no Ar, nós temos várias informações sobre isso, para advogados iniciantes, para advogados que já estão no mercado, para advogados em transição, que são de uma área e quer vir para a área penal, né? Porque é uma área rentável, mas também exige muito desses conhecimentos que eu estou falando para vocês. Vocês podem se inscrever aí, Comunidade Júri no Ar tem tudo isso, tá? E a gente pode aí buscar o topo, e a gente só busca o topo quando a gente troca informações, se dedica, enfim, participa de tudo isso, tá? Junte a nossa comunidade aí de vencedores, inscreva-se agora no nosso canal Comunidade de Júri no Ar e você realmente vai trocar informações com a gente, vai trazer é, comentários, críticas, isso tudo é válido. Eu sou super aberto a isso aí. Você pode mandar informações e a gente vai estar sempre conversando. Então, pessoal, você que é estagiário, olhe bem para aquilo que você está fazendo, se dedique, selecione para onde você está indo.
Você que é jovem advogado, que ainda não sabe para onde vai, procure, né, através da leitura, eh, você você sentir a presença, né, da satisfação quando você lê, que automaticamente essas informações, esse conhecimento vai ingressar em você sem muito esforço, você vai se sentir atraído, você vai se sentir tranquilo, calmo, você vai sentir o desejo de querer aprender mais. Então, essas são algumas características que você começa a identificar em qual área você pode atuar, tá? E aos jovens advogados que estão iniciando, é a mesma dica, né? De repente, quando as pessoas começam, tá pegando tudo para ver o que que gosta. Você teve 5 anos na faculdade, eu acho que 5 anos é mais do que o suficiente para você já identificar o que você gosta. Pode ser que você chegue ao final e ainda não identificou. E aí vai para a prática, e na prática, lá no estágio, você vai começar a perceber: ah, trabalhista eu gosto, ah, não gosto de criminal, ah, eu gosto de tributário, ah, eu não gosto de empresarial, enfim. Isso você tem que descobrir o quanto antes para você já se dedicar, se direcionar o seu estudo, o seu caminhar para essa área, porque aí você vai ser um especialista. Gente, a gente precisa ser especialista naquilo que a gente faz, para quando alguém tiver algum problema referente àquele assunto, a primeira pessoa que essa pessoa tem que lembrar é de você. E para isso você tem que ter o quê? Tá o quê? Preparado, ter capacidade, ok? Fazer seu network, solucionar problemas, estar atualizado, tudo isso está aqui dentro do que a gente está conversando. Fica essas informações para vocês. Pensem, reflitam. Acho que vale muito a pena, né, em todos os seus segmentos. E isso não é só para o momento do estagiário. Vai para a nossa vida, eu faço isso direto. Pelo menos eu procuro sempre estar refletindo para onde eu estou indo, como eu estou, o que que eu preciso melhorar, aonde eu estou falhando, se eu estou falhando, se eu não estou falhando, aonde é que eu posso melhorar mais ainda. Só assim você vai apresentar um trabalho, né, de qualidade, tá ok? Então, fica essas informações para vocês. Qualquer coisa, tem aí as nossas redes sociais aí na descrição, tem os nossos cursos na QIFI, na Hotmart. Nosso canal, você tem várias matérias referentes a processo penal, tribunal de júri, direito penal, direito criminal do trânsito, direito médico, questões de mentoria referente à advocacia. Então, o meu objetivo é fazer com que a educação possa ser propagada e mais que a advocacia seja elevada ao grau em que ela já foi um dia e em razão da falta de comprometimento e desconhecimento e da arrogância de alguns, nós precisamos, hoje estamos com um trabalho muito maior e é a nossa luta lá nos tribunais contra magistrados, promotores, desembargadores, ministros, por aí vai, que estão nivelando a advocacia por baixo, o que é um absurdo. Mas isso pode ser mudado. Depende de você, depende de mim, depende de nós, advogados, né? Elevarmos o máximo possível o nosso conhecimento e mais, exigirmos o respeito ao nosso conhecimento. Como que eu exijo? Me posicionando, cobrando os meus honorários como a lei determina, como o estatuto da OAB lá prevê. Enfim, isso tudo é uma questão de ética e que eu preciso apresentar não só para o Poder Judiciário, para os membros do Ministério Público, para os membros da Defensoria Pública, mas para a sociedade. Valorize-se e para você se valorizar, você precisa ter um bom conhecimento. No mínimo, né? No mínimo que se exige de você é um conhecimento de excelência e aprofundado. Grande abraço aí para vocês, sucesso. Qualquer coisa, vocês têm aí nosso contato nas redes sociais, manda mensagem que eu vou responder para vocês. E se tiver algum interesse em algum assunto específico, coloca aí nos comentários que a gente vai preparar para vocês. Logo eu estou trazendo outras informações aí interessantes para vocês. Grande abraço aí.